Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Cruzeiro. O Cruzeiro aí nessa segunda-feira demitiu o técnico Fernando Diniz, né? E agora tá indo atrás aí de Renato Gaúcho, como a gente vê a notícia aí. Vamos acompanhar aí todas as informações com os nossos amigos da ESPN Brasil. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Técnico grande, técnico importante caindo. É o caso do Fernando Diniz, então, que nessa manhã deixou o comando do Cruzeiro. A Nath Andrade, que está com a gente, não é, Mari? Para trazer essas atualizações e também, claro, o futuro do Cruzeiro. A gente avaliava aqui que não é tão surpreendente assim, né, Nath? Porque desde o final do ano passado, a gente sabia que a pressão já existia. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, ano passado, bem no final do ano, rolou até uma conversa de que o Diniz seria demitido ao fim da temporada. A informação vazou aqui na imprensa mineira. Ele deu uma coletiva falando que ele não tinha sido informado, que ele estava sabendo daquilo pela imprensa e ele continuou no cargo. Mas começou esse ano já pressionado, começou novamente sem resultados, com 2 empates na pré-temporada, uma vitória só em 3 jogos no Mineiro. A gente sabe a diferença técnica dos times do Mineiro, do interior e da capital. E ele não resistiu a essa sequência ruim de resultados. Ele teve apenas 4 vitórias em 20 jogos. E com o Diniz, o Cruzeiro deixou de se classificar para a Libertadores. Quando ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro ainda estava na zona de classificação da Libertadores do Brasileiro do ano passado. E perdeu a final da Sul-Americana. No sábado, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Betim. Ele foi muito vaiado nas arquibancadas desde o início do jogo. E mesmo após o gol, a torcida continuou vaiando. A gente ouvia o tempo todo nas arquibancadas "Adeus, Diniz". A torcida parecia estar prevendo o que veio acontecer. No fim do jogo, ele falou sobre essa pressão e falou que o que muda a relação treinador-torcida são os resultados. Vamos ouvir? A reunião ela teve um conteúdo, assim, tá claro, assim, a gente conversou sobre o time, da cobrança em relação a mim. A cobrança ela tem que existir. É uma cobrança porque os resultados são muito ruins. Tem que ganhar jogo e ganhar campeonato. Essa é a única saída que a gente tem. E o torcedor, repito, está no direito de vaiar, está no direito de estar impaciente. E é isso mesmo. E a gente tem que procurar vencer. Tudo tem um limite. Então a gente tem que procurar vencer. E é isso. Pois é, a gente ouviu o Diniz falando. Ele também falou nessa coletiva que ele entendia que a torcida estava no limite, que a torcida já tinha chegado no limite de paciência com o trabalho dele, mas que ele ainda não tinha chegado no próprio limite, que ele acreditava no trabalho, que ele acreditava que a equipe podia mudar, podia se desenvolver, podia passar a jogar melhor e apresentar resultados. Pelo visto, só a fé dele não foi suficiente, a diretoria julgou que o trabalho não estava sendo esperado e ele foi demitido na manhã de hoje. E o nome que a gente ouve por aqui para substituir o Diniz é o do técnico Renato Gaúcho, que estava no Grêmio até o fim do ano passado. É com vocês no estúdio. Bom, a gente tem alguns pontos, né, para a gente conversar então sobre, enfim, o Fernando Diniz e o futuro do Cruzeiro. Desde a estreia do Diniz, por temporada, né? Em 2024 ali foram 15 jogos, com 13 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 33,3, 13 gols marcados e 19 sofridos. Em 2025 foram 3 jogos. Sim. Uma vitória, um empate, uma derrota. 44,4% de aproveitamento, 2 gols marcados, 2 sofridos. 3 oficiais, né? Isso, oficiais, E fim de linha, então, pro Fernando Diniz no Cruzeiro. Sim. A gente conversou muito na primeira hora já sobre o contexto, né? Que tudo isso é de um contexto. Não é porque em 3 jogos ele não apresentou, é porque ele já tinha uma bagagem. Essa talvez seja a primeira indicação negativa da SAF do Cruzeiro, ou talvez a primeira bola fora da SAF do Cruzeiro? Não, porque teve a demissão do Seabra, né? E a demissão do Seabra, me parece A demissão do Seabra foi a primeira bola fora que você disse? Acho que sim. Tá. Assim, você pode citar uma situação ou outra, mas aí é a situação de não quero contratar tal, ou quero contratar tal, ou como montei essa direção. Isso vai muito de uma cabeça que não é, que a gente não sabe, né? Um direcionamento. A saída do Seabra,
que também tinha um eco na arquibancada, né? Também o torcedor estava ali sem paciência, ela não foi coberta por uma reposição que explicou a saída rapidamente. Tiramos o Seabra, mas trouxemos o Diniz, que ganhou todos os jogos, fomos campeões de tudo. O que é normal, tá? Só que jogava mal com o Seabra, e os jogadores estavam chegando ali agora, o Seabra estava montando. Esse é o processo natural do futebol. Só que a direção não respeitou o processo natural do futebol. Trouxe o Diniz, que tem um processo nada natural de futebol. Ele trabalha de uma outra forma, completamente diferente. E também não trabalhou bem. Não dá para ficar passando pano aqui e falar que estava legal, que a gente percebia. Não, era um trabalho bem diferente do trabalho do Diniz que a gente via, que a gente viu nos outros clubes. E ele não conseguiu. E também chegando diversos jogadores. Mário Márcio, você está falando que chega jogador bom e piora o time e que você está errado. É verdade, chegou jogador bom e que teria que melhorar o time e o time não foi melhorando. Só que colocar o Diniz como o patinho feio da história é talvez desviar o foco para a falta de paciência da direção para tocar processos. Os processos, eles são naturais. A criança não sai andando feito louca. Ela anda, cai, bate a cabeça, machuca, e depois é que ela anda, depois é que ela se equilibra. O Jailson estava lançando a cabeça aqui, porque ele está passando por isso. Está vivendo exatamente isso em casa. Assim, dá uma topada na quina da porta, dá assim. Mas é isso que acontece, gente. Perde uns jogos, empata outros, só que do jeito que estava, já com a não demissão no final da temporada passada, estava na cara que mais cedo ou mais tarde ele ia cair. Eu pergunto como bola fora, porque eu acho que é a forma de ser conduzida, porque quando a gente fala sobre o profissionalismo, eu acho que foi isso que foi faltando nesse processo todo, que culmina numa... Era isso, não é... A tarja, ela é forte porque é uma notícia quente, mas ela é o famoso... Já sabia. Era mais quando do que... Sim. E claro, com todo respeito ao Fernando Diniz, ele tinha todo o direito, mas você via que a coisa ali... Tem uma hora que entra numa rota de condenação. E ali parecia que já estava, né? Então, a gente... Até você falando como primeiro a bola fora, como o Marra falou na primeira hora, foi tudo errado desde o início. Foi tudo errado desde a demissão do Seabra. Aquela questão lá, para mim a primeira foi a questão do áudio. O áudio é uma situação muito, muito feia, muito equivocada. E aí o Seabra é demitido, vem o Fernando Diniz aí. Sério, você contratar o Fernando Diniz em setembro, o Fernando Diniz que tem, como o Marra falou também, é completamente diferente, todo mundo sabe. A gente brinca muitas vezes sobre pacote de jogador tal para chegar no clube. Você, por exemplo, o pacote Neymar para chegar no Santos. O pacote do Soteldo, enfim. Gabigol. E a gente tá falando do Fernando Diniz. Todo mundo sabe que o futebol do Fernando Diniz é completamente diferente, demanda tempo para os jogadores assimilarem. Não é assim. Então, era muito difícil que o Diniz, assumindo a equipe em setembro, mudasse completamente a forma do Cruzeiro jogar para melhor, assim, para melhorar absurdamente. Seria a situação muito difícil. Foi o que aconteceu no ano passado. Ele até conseguiu levar o time à final da Sul-Americana, mas a gente viu como foi a final da Sul-Americana, logo no início. 3 gols, né, que valeram só 2, mas enfim, logo no início o Racing já resolveu a partida. E a gente estava falando aqui o tempo todo, beleza, chegaram 300 jogadores que seriam para qualificar o elenco e tudo mais, só que a gente também está falando do trabalho peculiar do Fernando Diniz. Então, com o início de 2025 não seria fácil, a gente está batendo na mesma tecla. Por isso que, para mim, a gente já falou, não é surpresa, não surpreende ninguém, com todo o respeito ao Diniz, mas não é surpresa, porque... Com os milhões investidos, a pressão ia aumentar, e você tocou num ponto de torcida, da forma que o Cruzeiro joga, foi um ponto até num determinado momento do Fluminense, que era um time que tinha muita posse de bola, que criava algumas oportunidades, mas não conseguia fazer o gol. E aí a pressão estoura de uma vez por todas no lado do torcedor. E a gente estava falando, o Marra falou dos processos e das SAFs, né, que você falou. Qual que é a principal diferença da SAF do Cruzeiro para as outras? É um torcedor. É a única que foi comprada por um torcedor, não é verdade? Assim, a do Atlético também, né? É que são 4 torcedores. São vários, né? São 4, é verdade. Do Atlético também. Mas se você for comparar com as outras SAFs, as decisões são tomadas profissionalmente. Isso tem lado bom e tem lado ruim. Claro, concordo. Como quando você tem um torcedor que comprou o próprio clube, um torcedor nesse caso, as decisões saem da cabeça dele, então ele não mede esforços para reforçar o time como ele quer.
Ah, custa tanto? Beleza, né? Ele tem dinheiro, vai comprando. Mas também ele é o cara que toma decisão como qualquer um na arquibancada. Isso. Que manda áudio pro amigo criticando o treinador. Que fala, agora também vou mandar esse embora e vou contratar o outro. Agora esse treinador não contratou, não põe pra jogar o cara que eu contratei. Então as decisões são tomadas como alguém que estivesse na arquibancada do Mineirão. E a gente não vai ser desonesto aqui de falar sobre também os elogios que a gente fez ao Pedrinho. Sim, claro. Só que é isso, a gente ainda está conhecendo todos esses processos Exato. da SAF e o próprio Pedrinho. Tem pontos positivos, essa questão do investimento, a questão do futebol feminino. Ele não falou, isso eu não tô pensando aqui como vai ser financeiramente. Eu quero que o meu time seja importante. O próprio, teve uma, né, desse perfil aí de treinadores, teve uma conversa entre o Calil e o Pedrinho. E o Calil falava sobre o Pedrinho, pelo perfil parecido, de ser muito torcedor, de acreditar e tal. E o Calil falava assim, isso vai doer muito nele. Porque ser dono da SAF, ele vai sentir tudo e tá na mão dele. Então Mas a responsabilidade... vocês acham que ele tem que ser mais... Desculpa, Mário, mas Não. você acha que ele tem que ser mais profissional? Então, mas aí... Eu acho que ele tá errando e acertando nesse meio de ser um torcedor profissional agora também. É que eu acho que, assim, ok, o dinheiro é dele, não é meu. É que eu acho que ser o torcedor, para mim, isso até certo ponto é uma vantagem. O que vai evitar dele sair demitindo treinador, jogador, tal, a cada rodada de insucesso? Uma diretoria bem profissional. Era isso que eu ia falar. E a diretoria tem que ser bem profissional. Existem clubes de muito sucesso, muitíssimo sucesso, que são tocados por torcedores. Dois, vocês nem sabiam disso, né? O Brighton é tocado por um torcedor. O Tony Bloom é um baita de um torcedor. O Matthew Bingham, do Brentford, também é um baita de um torcedor. Só que eles têm diretorias muito profissionais e eles sabem que se eles decidirem pelo fígado, eles vão Esse ferrar torcedor o processo respeita todo. a decisão do profissional. Isso aqui no Brasil acho que não existe. É eu acho que naquela hora de balancear a emoção e razão. Isso. O cara vai na emoção, tira esse cara daqui pelo... Aí o Alguém tem que proteger. Não. Calma lá, você tem o dinheiro, mas não é assim. E eu É acho isso, que esse né? é um ponto exato. também, que o torcedor do Cruzeiro começa a olhar também, por exemplo, pro Alexandre Matos. Opa, quem vai ser esse conselheiro de futebol do Pedrinho? Porque vocês juntam um que gosta de gastar e um que gosta do dinheiro. Então, a dupla Verdade. ali, Opa. na parte do passar o cartão, é muito tranquilo você ter o Alexandre Matos, um cara que vai te trazer contatos, que vai buscar os jogadores, que vai conseguir acessar. Que ganha as divididas, né? Que ganha as divididas. Agora é equilibrar isso com o cara que tem o dinheiro, o cara que sabe ir pro mercado se liberar, mas como que isso vai funcionar na parte negativa? Quando tiver que pegar na mãozinha e falar assim, não vai ser assim. A gente vai pegar jogadores aqui, porque o nosso projeto daqui a 10 anos é esse. Não, daqui a 15 anos é esse. O nosso papo é perfeito. Só que nesse momento, o torcedor do Cruzeiro está soltando foguete. É Entende? verdade. Foi o que a Nath falava, né? É que a gente está falando de um cenário macro da coisa. Sim. Sim, respeitar o processo e tal. Mas eu não tô com o traseiro achatado na arquibancada. Pagando meu ingresso todo dia, lá e voltando para casa chateado. O torcedor tá. Então, agora, e como a Natália já disse, o nome do Renato... a Natália está em BH, sabe disso, é de BH. A gente, eu e a Mariana, a gente viveu isso também, né? A Mariana não, né? Os pais dela. Ei, vivi muito tempo lá em BH. O Renato foi um grande ídolo da torcida do Cruzeiro. O que o Renato fez de gol e que ele comprou a ideia, o Renato representou muito. Então, assim, é uma mudança completa de cenário se isso acontecer. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Para alegria de muitos cruzeirenses aí, né? O Diniz caiu, foi demitido após o empate com o Betim, né? Foi um jogo muito sofrido para o Cruzeiro. Não conseguiu criar nada. Teve alguma melhorazinha ali no jogo, mas infelizmente não conseguiu fazer o resultado contra o Betim. Com todo o respeito que o Betim merece, mas o Cruzeiro é muito, muito, muito superior ao Betim. Esse jogo o Cruzeiro tinha que ter ganhado fácil, mas foi lá e empatou, quase perdeu ainda para o Betim, porque o Betim teve várias oportunidades também. Então chega ao fim o ciclo aí do Diniz com o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai atrás aí do Renato Gaúcho. Parece que as negociações já estão bem avançadas. Renato Gaúcho pode assumir o Cruzeiro a qualquer momento. E será que vai ser uma boa para o Cruzeiro essa troca de treinador agora?
Ainda bem que foi no Mineiro, né? Se deixa mais pro início ali da Copa do Brasil, do Brasileiro ali, seria mais chato. No Mineiro tem como o próximo técnico que chegar tem como fazer um trabalho, né? Um trabalho melhor para o restante da temporada. É tipo um treinamento, né? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que o Renato Gaúcho é o ideal para o Cruzeiro agora? Ou vocês têm outro técnico aí que vocês acham que poderia assumir o Cruzeiro e fazer um belo papel? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like para estar ajudando o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.